Aí, galera, hoje na nossa live vamos ter um papo super descontraído com a artista plástica Lúcia Rosa. Então, sem muita demora, bora lá para a sala? E aí, galera, estamos aqui mais uma vez, hoje recebendo no Papo Direto Lúcia Rosa, nossa artista do dia. Tudo bem? E quem vai conduzir hoje é Solange. Né, Solange? Abre seu microfone, aparece aí pra gente. Oi, tudo bem? Oi. Para a Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Lúcia? É um prazer, é uma honra falar com você. Espero que a gente passe essa uma hora aqui divertida, né? Porque, afinal de contas, não é nem bem uma aula, a gente vai trocar algumas informações, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, a escola agradece você. Você só veio a engrandecer, né, a nossa aula, a nossa uma horinha de conversa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Falar um pouquinho de mim ou da arte. Isso é bom. Então, vamos começar? Vamos lá, vamos ver o Uhum. que essa Lúcia artista tem para nos contar. Eu sou professora de artes também da Escola Amélia dos Anjos, e a gente teve essa conversa, falei para você que eu não sou uma artista, eu sou uma pedagoga, né? Eu sou uma professora. Você tem Uhum. esses dois, você além de ser uma professora, você ainda tem todo esse cunho artístico aí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a artista plástica, Lúcia, sobre a sua profissão, como você está vivendo essa loucura dessa pandemia que nós estamos todos trancados, como você está desenvolvendo o teu trabalho, como está sendo isso para você? Uhum. Então, eu dei aula até o ano retrasado, né? Mas, independente disso, desde que eu comecei a dar aula, acho que a arte veio antes do que a questão do ser professora, né? Aí eu juntei as duas coisas e nunca deixei o lado artístico morrer, independente de dar aula, que a gente sabe que isso toma um tempo e dedicação, mas para mim eu sempre deixei as duas coisas caminharem juntas. E aí, quando aconteceu de realmente eu aposentar, para mim foi a glória, porque aí eu pude me dedicar com mais afinco a isso. E aí, quando veio a pandemia, eu já tinha algumas coisas em mente, né, de trabalho. E eu já tinha trabalho que, sem querer, já casava com essa coisa do isolamento, de você estar segregado num lugar. E aí eu fui desenvolvendo, né? Acho que de que começou a pandemia, eu fiz, acho que uns 8 trabalhos só, meio que focando nisso, né? Para mim foi uma forma assim, de eu estar trabalhando tudo que está acontecendo e também uma forma de ficar, pensar que você tem que ter um pouquinho de sanidade, né? Que sozinha, com tudo isso que está acontecendo, se você não se dedicar a alguma coisa, você pira. Então, eu procurei focar bem nisso e é isso que eu tenho feito. Eu tenho, assim, trabalhado muito e é isso. Eu estou aí só trabalhando, só trabalhando. Agora tem mais coisas acontecendo, né? As exposições que vão ser virtuais, mas é isso. Meu trabalho é constante. E essas exposições virtuais, Lúcia, fala um pouquinho para a gente como que essas vai acontecer esse mundo virtual. A gente é tão visual, a gente tem mania de ter que olhar, ter que tocar para sentir, né? E como que vai ser isso? Porque para nós dar aula já está sendo bom. Você está acompanhando aí, você sabe muito bem que está sendo uma novidade e um constante aprendizado. E para artista, como que vai ser fazer uma exposição virtual?
Pois é, isso está sendo assim um desafio que, na verdade, a gente não tem um domínio da tecnologia, né? Isso já começa por aí. Aí, quando veio tudo isso, eu trabalho assim, eu tenho trabalhos numa galeria, que é a Supernova Arts, e eles têm um foco assim, eles trabalham só com artistas mulheres. Então, essa galeria, eles já vem desenvolvendo uma forma de estar colocando a gente no mercado, assim, divulgar o nosso trabalho, né? Então, isso eles que fazem essa parte. Mas aí eu já tinha uma exposição marcada que seria agora em agosto, aconteceria uma exposição, que era em São Caetano, e aí o que aconteceu? Veio tudo isso, para não cancelar, o que eles pediram? Eu tenho que gravar um vídeo de todo o meu trabalho, do trabalho que eu vou apresentar, e porque eles vão fazer um compilado e fazer um vídeo com isso, né? E aí está sendo um terror. Ontem, para gravar o vídeo, esse meu trabalho são gaiolas, eu tenho 9 gaiolas, e elas têm dentro alguns objetos que remetem a essa coisa de você estar enclausurado, né? Só que aí foi super difícil. Ontem teve a ventania, as gaiolas têm um espelho atrás, então isso já dificulta, porque você vai filmar, você já aparece, e aí está sendo assim, um caos para filmar. E aí eu convidei um amigo, que é um videomaker, e ele vai filmar para mim, né? E aí eu não sei como vai ser o resultado, eu só vou mandar o vídeo e eles que vão organizar. E aí tem outra também com a galeria, mas aí eu só vou mandar os trabalhos, e eles que vão fazer essa parte de colocar no ar, né? E tinha outra com o pessoal do Ateliê Capão Nu, que a Fátima, inclusive, conhece, só que acho que vai ser bem mais para o final do ano, porque o pessoal deu uma parada, que também o pessoal também dá aula, né? Então, tá todo mundo enlouquecido com as aulas, aí teve que parar o projeto, mas era outra exposição também. É complicado, eu acho que é bem complicado, eu não sei como vai ser o resultado, mas estou esperando que vai ser bom, porque essa exposição de São Caetano são 20 artistas, então é bem complicadinho. Então, eu estava vendo, eu dei uma fuçada lá no teu Instagram e na tua vida lá um pouquinho das tuas obras e tudo. E eu vi lá as gaiolas. O que que essas gaiolas representam na vida da Lúcia? Essas gaiolas vieram para fazer uma parte do seu trabalho agora na pandemia, essa loucura da gente estar enclausurado, estar fechado, ou é um conceito que já vem de tempos, que você já vem estudando há mais tempos? O que, que significam essas gaiolas? Então, essas gaiolas, elas já existiam, foi um trabalho que eu apresentei em 2016, e aí foi em Santo André. E aí eu já tinha isso, só que dentro das gaiolas tinham desenhos, eu fazia os desenhos, recortava, então eles ficavam como se fossem pessoas, e na época eu estava questionando mais essa coisa assim, de você ter sua casa, seu abrigo, mas você se trancar por medo, né? Medo de violência, os medos, os vários medos que a gente tem, né? E aí era isso que eu estava discutindo. E na época era, acho que, sei lá, umas 20 gaiolas eu tinha. Aconteceu assim, numa casa eu achei uma gaiola na rua, toda meio destruída. Eu estava indo para Coperifa, e aí achei uma gaiola. E aí eu peguei essa gaiola e comecei a ter ideia em cima dela. E aí apresentei esse trabalho, foi bem legal. Saímos no jornal lá de Santo André. Depois, e eu fui pegando gaiola emprestada, eu queria gaiola velha, não gaiola nova. Então, eu consegui com o senhor criar passarinho, algumas, comprei outras usadas. Aí terminou a exposição, desmontei, dei as gaiolas para esse senhor. E aí, quando foi o começo do ano, quando surgiu a ideia dessa exposição agora em São Caetano, eu pensei, eu vou rever essas gaiolas, mas eu quero que elas tenham outros conceitos. Eu queria que, quando você olhasse, você, assim, o meu trabalho também você se visse dentro da gaiola, por isso que elas têm espelhos. E aí eu comecei a refazer, né? Só que eu refiz de outra forma e aí veio a pandemia, então casou com a ideia que eu já tinha tido. E elas são uma clausura, que é essa coisa de você estar prisioneiro, fechado, por vários motivos, enfim.
E aí aconteceu, né, que elas calharam com esse momento. Eu olhando as gaiolas, eu me senti bem assim, do jeito que você está ilustrando. Né? Eu disse assim, meu Deus do céu, será que é bem no momento, a exposição dela das gaiolas vai fechar com o momento que a gente está vivendo. É enclausurado mesmo. Né? E eu queria pedir até para os meus alunos que a atividade que a gente vai fazer dessa live, que eles dessem uma observada nas gaiolas e comentassem sobre as gaiolas, que eu achei um trabalho bem interessante. Tanto interessante do modo que você está explicando, que não é pelo momento, né, mas que veio a calhar muito bem no momento que nós estamos vivendo. Foi muito bacana. Mas eu sei também que a Lúcia Plástica, essa artista plástica, ela não é só plástica. Essa artista, ela é poetisa também, né? E me dê a liberdade de só comentar uma coisa. Não sei quantas almas tem. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Você conseguiria continuar? Nossa, complicado. Isso daí você pegou de alguma coisa que eu disse lá, né? É isso, eu peguei a poesia que você escreveu, transcreveu, é sua ou não é, não sei. Eu peguei de uma exposição que eu observei sua, né? E eu vi que você também gosta de escrever. Fale um pouquinho dessa Na escritora verdade, aí. então, na verdade é assim, esse ateliê que eu estou sempre fazendo exposição, acho que é nossa, acho que eu estou com eles desde 2000 mais ou menos. Eu comecei a fazer aulas num ateliê de arte contemporânea e que era uma forma também de eu me manter ocupada e trabalhar arte e assim conversar com pessoas que também faziam isso, né? Que eu acho que é importante você sempre ter essas trocas. E aí, só que lá no ateliê é assim, se a gente vai fazer uma exposição, a gente não simplesmente coloca o trabalho e você dá um título e pronto. Não, ele pede sempre para que você escreva algo sobre o seu trabalho. Nem que seja tipo 4 linhas, mas alguma coisa você tem que escrever, né? E aí no começo, para mim, era muito difícil. Primeiro era a questão de dar um título, que já era uma coisa complicada, e aí tinha que escrever sobre, né? Então, algumas vezes eu recorro a alguns poetas, nós tivemos algumas exposições que foram em cima de tipo um diálogo com algum artista ou com algum poeta. Então, nós tivemos com o Drummond, um trabalho que foi um diálogo com o Drummond, escolher uma poesia e trabalhar em cima disso. E o Drummond eu escolhi a Flor e a Náusea. E aí depois eu tive também com outro. Nós tivemos Tarsila, mas essa eu não participei, eu não quis participar dessa. Com Goya. Então a gente tem sempre. E o Neruda. Acho que o Neruda, que foi assim, uma que eu gostei muito, foi na biblioteca lá em Pinheiros. E aí você escolher um trecho dele e poder trabalhar isso, nossa, para mim foi incrível. Eu adorei trabalhar com Neruda. E então é sempre assim, né? Então acho que eu escolho assim, Cecília Meirelles, que eu adoro, Clarice, então, é minha paixão. E a última exposição que nós fizemos foi o ano passado, não foi esse ano agora, no começo do ano, na Casa de Cultura em Santo Amaro, eu fiz eu pedi permissão e ele me concedeu para o Sérgio Vaz, para usar uma poesia dele, né? E aí eu usei do livro Flores de Alvenaria, usei um poema e a gente tem que trabalhar só sobre o branco. E aí também, nesse trabalho, também tem a prisão, né? Essa coisa assim, os bonecos presos assim, como se estivesse numa jaula, não sei se eu cheguei a mostrar, que a exposição era toda só com branco, a gente podia usar um mínimo de cor. E aí eu usei do Sérgio Vaz. Então, às vezes, eu recorro a alguns poetas e insiro junto do meu trabalho. Ai, que legal.
tem uma outra partezinha da tua vida que eu achei bem interessante. Vou pôr o microfone aqui que estão reclamando da microfonia. E a arte contemporânea? Você foi premiada, que eu li lá, no 19º, né, Salão de Artes Plásticas de Rio Claro, categoria Arte Contemporânea. Fala um pouquinho para a gente sobre esse prêmio, sobre essa exposição e sobre a arte contemporânea. Então, a arte contemporânea, acho que desde que eu comecei a estudar, a pesquisar, eu acho que foi o que mais me instigou dessa questão de... Acho que, para mim, a questão de ter o que dizer e você poder recorrer a vários materiais, você não está preso só a um suporte. Então, acho que a arte contemporânea é o que sempre me cativou mais, né? E aí eu comecei a seguir alguns artistas contemporâneos que eu gosto bastante. E na época desse prêmio do salão, era um tempo que eu estava no ateliê já, assim, era sempre uma pesquisa de material, né? E a ideia do ateliê também lá, desse artista, era a gente descobrir a sua própria forma de trabalhar, sua própria linguagem. Aí eu comecei a desenhar muito com nanquim, que eu já gostava, mas eu comecei a desenhar na tela, né? E aí eu fiz alguns trabalhos, fiz várias telinhas, são 26 telas, todas trabalhadas com nanquim. E como eu sempre gostei dessa coisa de forma orgânica e do corpo humano, eu comecei a desenhar como se tudo tivesse exposto, né? As vísceras, coisas assim, é o que lembra um pouco esse trabalho. E aí eu ganhei esse prêmio lá. Para mim foi uma surpresa, né? Eu estava assim, fiquei super empolgada. Primeiro porque assim, eu estudava, eu fazia trabalho de final de semana, o resto era dando aula, né? Aula, filho, casa, essas coisas. E aí ganhei o prêmio. Nossa, foi surpreendente, né? Para mim foi uma surpresa em tanta. Esse trabalho eu não tenho aqui, né? Ele está na galeria agora. Eles pediram ano passado, então está na galeria. Mas eu acho que, e desde que eu comecei a levar aluno para ver exposição de arte contemporânea, eu percebia o quanto que a gente achando que era tão complicado você entrar num trabalho daqueles, e eles conseguiam, assim, parece que para eles aquilo chegava mais facilmente do que para um adulto. Lúcia, me fala um pouquinho também sobre o Centro Cultural Mestre Assis. Eu sei também que você fez uma exposição poética lá, né? E fala um pouquinho desse centro. Eu também sou bastante interessada nesse Centro Cultural Mestre Assis. Então, é um espaço maravilhoso. Nós fizemos 2 exposições lá. E a segunda exposição que eu fiz foi a que eu acabei usando um trecho do Solano Trindade, né? Aquele poema que ele fala, tem gente com fome. E também fiz um trabalho assim, eram 3 telas e bem pesadas, né? Eu achei que o que eu coloquei na tela deu aquele peso nelas, assim, de uma dramaticidade, sabe? E foi muito interessante, mas quem consegue todos esses passos para a gente, para a exposição, é esse curador, que é o Valdo Bravo, que é esse artista chileno, que é o nosso curador, né? Então, ele que tem os contatos e conseguiu 2 vezes uma exposição muito bacana lá, muito bacana mesmo. Foi bem divulgada, bem frequentada, e o pessoal achou que eu tinha feito uma homenagem para Raquel, né? Porque, coincidentemente, infelizmente, ela tinha falecido antes da exposição acontecer, mas foi por acaso que eu quis usar o Solano. Foi assim, quando eu estava pensando o que eu ia trabalhar, e aí surgiu. E aí, por coincidência, fez bastante sucesso o trabalho lá. Um é esse que está aqui atrás, um cinza, que eu acho que dá para ver um pouquinho dele. Já, os meus alunos aí ouvindo, e é legal a gente ouvir, e eles também, eles são do Imbu, né? Muitos deles nem sabem que tem esse centro,
aí no Embu, Sim. do Solano, esse artista que é da região, é filho dessa terra, né? Raquel Trindade. Na nossa conversa, lembra que eu comentei da Raquel Trindade? Ela valorizava muito a cultura dela, a história do povo dela, e é interessante também os alunos, quando forem procurar alguma coisa, quando forem pesquisar, dá uma olhadinha também no centro do Solano Trindade, no museu que montaram, nas coisas, na história do Embu mesmo, né? E uma das coisas que quando a Fátima me propôs, ela disse, olha, eu tenho uma amiga muito querida, ela é uma artista, aquele jeitinho da Fátima. Ela disse assim, ela é professora, eu adorei a ideia, porque quando a gente fala em artista, parece que está tão longe da gente, tão longe, e você é gente de dentro da gente, né? Como eu digo, é do nosso círculo, não é nada de longe, nada de diferente. É uma professora também, uma pessoa que luta aí, né? Tem todos os problemas que nós temos, que os alunos, nossos alunos também têm. E conseguiu fazer da sua arte ser reconhecida através daquilo que você gosta, que você cria. E eu adorei, né, que quando a Fátima propôs, vamos conversar com ela, eu disse assim, vamos, porque eu disse assim, vamos pôr esses alunos para conhecer pessoas novas e pessoas que são aqui do nosso círculo, né? Então, fale um pouquinho aí um pouquinho mais sobre o Solano aí, para que os alunos entendam o que é esse sentimento que eu tenho, que eles deveriam ter muito mais, porque eles são dessa região aí. Sim, nossa, e eles têm um trabalho muito legal com maracatu, né? Eu não, na verdade, eu não conhecia esse espaço lá do Centro Cultural Mestre Assis, aí fui conhecer por conta da exposição, e tivemos o privilégio de ser recebidos na casa da Raquel, né? Com a Fátima e alguns alunos nossos, e ela contando toda essa história, como ela, uma riqueza cultural, assim, fantástica, fantástica. Então, conhecer essa questão do trabalho que eles fazem ainda lá no, no espaço que dão aula de maracatu, enfim, seria super importante. Nossa, e assim, coisas que estão aqui, perto da gente, do nosso lado, e às vezes a gente passa desapercebido. E ela, assim, o dia que ela contou toda a riqueza da história dela, a pintora também que ela era, maravilhosa. Acho que vale muito a pena conhecer o trabalho da Raquel, trabalhar na escola, trabalhar tudo isso. E eles são muito acessíveis, pelo que eu percebi, a família toda é assim, muito acessível para fazer trabalho. Eu posso fazer um comentário, com licença? Sim, tudo bem? Sou Robert, prazer, Lúcia. Não te conheci, estou tendo o prazer de te conhecer agora. Eu sou professor de arte também, eu sou coordenadora aqui do Amélia. E quando a gente fala sobre a família Solano Trindade, né, como você disse, eles são muito acessíveis, sim. Tem o Teatro Solano Trindade ali na Avenida São Paulo, próximo à prefeitura. E eles trabalham muito exatamente esse lado cultural afro-brasileiro, como você mencionou, o maracatu. Eles trabalham muito o toque, né? A gente chama os toques sagrados, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Então, eles valorizam muito a cultura afro-brasileira. Para vocês, alunos que nunca ouviram falar e que moram aqui na nossa cidade, a Raquel e, enfim, toda a sua família veio para cá logo que o Embu estava iniciando, estava nascendo, e eles fizeram toda a diferença cultural aqui dentro da nossa cidade. Então, se vocês não conhecem, vale a pena fazer uma pesquisa, como a Lúcia está falando, como a professora Solange está falando, e é fantástico, eles também, sim, são super acessíveis, que agora está suspenso, mas eles dão vários cursos interessantes lá no Teatro Solano Trindade. Tem muito artista do Embu que faz muito trabalhos, assim, em relação à família do Solano Trindade, né? Então é legal vocês conhecerem também. Era isso que eu queria acrescentar. Ótimo, é isso mesmo. Perfeito. Na verdade, o Embu tem uma riqueza muito grande, né? De tudo ali. Quando eu comecei a conhecer Embu, que na verdade eu morava para o lado do Grajaú. Quando eu conheci essa região aqui, e o Embu
principalmente, não é só a feirinha, né? Ali tem muito mais do que só a feira, que realmente o pessoal vê só a parte da feira e não sabe o que tanto de coisas que tem por lá, né? Sim, sim, na década de 30, 40, mais ou menos, quando começou a se iniciar aí essa feira famosa, chamada Feira do Hip, muitos artistas do estado de São Paulo e de alguns outros estados começaram a migrar para cá. Então, nós temos, assim, muitos artistas que não expõem na feirinha de Embu, mas que moram aqui, muitos artistas famosos, enfim. Anitta Malfatti chegou a morar aqui em Embu, né? Ela tinha uma chacarazinha. Então é uma cidade que abriga muitos artistas, ainda que desconhecidos para a gente. Sim, verdade. Nosso coordenador é cultura, tá vendo? Legal. Ô, Lu, você falasse um pouquinho do Capão 1, explicasse para os nossos alunos. O Capão é aqui, nosso vizinho aí do Embu, né? Do ladinho. Vizinho. Fala um pouquinho sobre esse movimento Capão Nu aí, para eles entenderem um pouquinho. Então, o Capão Nu é um ateliê residência. Ele fica ali no Capão Redondo, depois da estação, e é uma casa que são o Beto, o Gilberto e o Bruno. Eles compraram um sobrado grande, e na época eles conseguiram o VAI, que é aquele prêmio de valorização para iniciativa artística. E aí o ateliê funciona, além dos cursos que eles já deram cursos de audiovisual, alguns outros cursos, tem sempre eventos, e isso é tudo custeado por esses prêmios que também a gente ia ter mais um trabalho lá, que seria uma exposição que era para acontecer em maio e não rolou. E eles estão, então acho que eles já estão com o segundo, não sei há quanto tempo, acho que eles têm uns 2 anos de prêmios. E aí, nisso, como eles estão inseridos no bairro, as atividades deles estão todas direcionadas assim com o público que está no entorno, né? Então, são artistas da região. Eu participei de uma exposição, 2 exposições lá o ano passado, e teve uma exposição que foi só com artistas jovens, assim, eu chamava de menor, que eram grafiteiros, artistas de 16 anos, o pessoal assim, bem jovem mesmo, que faz um trabalho muito legal, e era todo o pessoal da região. E eu conheci assim por acaso, eu ouvi falar que tinha um trabalho com arte na região e eu queria conhecer. Eu pensei, nossa, mas eu moro aqui na periferia, moro no bairro e eu não conheço quase nada aqui de onde eu moro. Geralmente eu conheço mais para lá, assim, tipo, como a gente fala, antes da ponte ou depois da ponte, né? E aí, você sabe aquela coisa, você está no bairro, mas você vai sempre para outro lugar. Você vai para Vila Madalena, você vai para Paulista e você não conhece onde você está. E aí eu queria conhecer e acabei conhecendo, que eu mandei mensagem, comecei a conversar. E aí, de repente, estava inserida lá. Eu já estou ajudei em algumas exposições. Nós estávamos fazendo um projeto para mandar agora, e aí deu só uma paradinha. Mas é um trabalho muito bacana, tem sempre bandas muito boas, eles têm equipamentos bacanas para estar fazendo eventos, por conta desses projetos de iniciativa que eles têm, né? E o Capão Nu é incrível. A minha ideia, a princípio, quando eu queria conhecer, foi fazer um intercâmbio, porque eu já tive um ateliê aqui que eu fazia trabalho com a molecada do bairro, que a minha casa era a Casa da Rosa. Então, a minha ideia era fazer esse trabalho, a gente fazer um intercâmbio de trabalho, apesar que a minha casa, eu parei com as atividades de ateliê para fora por conta de aula, né? Mas os projetos eram voltar agora, já que eu aposentei, e tentar fazer esse intercâmbio com eles. No momento, agora a gente está em suspenso, né, por conta de tudo isso, mas a ideia de trabalho do Capão Nu é muito bacana, e quem puder conhecer, entrar na página deles, ver as atividades que já tiveram, as festas
Geralmente tem festas muito bacanas lá. E a exposição também foi muito legal. Bacana. E a exposição que você estava comentando com a gente, que ia sair no Sesc, qual é o cunho da exposição? É também instalação? O que que é a Não, no Sesc é que o ano passado. Não, no Sesc nós fizemos um projeto para o Sesc, que foi construção de brinquedos não binários. Foi o ano passado no Sesc Pinheiros. Aí nós demos oficinas, eu, minha filha, mais 2 amigas, mais algumas pessoas juntas, né? E aí fizemos essa oficina no Sesc Pinheiros. Depois nós combinamos a ideia era desses brinquedos não binários, é você assim, tirar aquela ideia que brinquedo X tem que ser para menino e outro brinquedo tem que ser para menina, e que você tem que classificar o que é de quem. E a ideia era essa, sabe, tirar isso e que não tem que ter uma classificação de você ter que dizer, tipo, se é carrinho para menino, enfim. E a ideia era construir brinquedos. Então, nós fizemos uma construção mesmo, com sucata, com materiais variados. E depois tivemos a narrativa, que era construir uma narrativa em cima do brinquedo que foi produzido, para poder transformar isso em diálogos mesmo. E aí, nós tivemos essa continuidade, que a ideia era passar para outros SESCs, que aí eu sugeri o Sesc Campo Limpo, que é próxima, muita escola perto, e nós iniciamos o trabalho de fazer esse projeto para trazer para o outro Sesc. Só que aí, com tudo isso que aconteceu, nós tivemos que parar o projeto, porque cada um acabou indo para se isolando mesmo, e então a gente não tem conversado sobre, né? Que aí as ideias e os projetos de cada um tá mais assim, mais solitário. A minha filha que está junto, ela também está com outros projetos, que ela mora em São Luís. A Ana, que é a que teve a ideia, está com mãe, filha, essas coisas todas, mas nós não abandonamos a ideia, só demos uma pausa. Deixa eu falar uma coisinha. Lúcia, tem alguns alunos que estão querendo fazer algumas perguntas para você, tá? Tem alguns alunos já fazendo, né, Rosi? A Rosi ou o Robert, tem alguns alunos que estão Não fazendo. sou Rosi, mas sim, tem umas perguntinhas aqui. Você pode ler para a gente, Robert? Leio sim. A Débora Gabriela perguntou, Lúcia, por que escolheu ser artista plástica? Porque eu escolhi ser artista. Pois é, eu acho que, sabe aquela coisa que você, desde que você está na escola, você começa a desenhar, e aí eu tinha algumas intenções na época que eu estava na escola. Uma delas, eu gostava muito da coisa da decoração, então eu pensava que eu talvez pudesse fazer nesse sentido, isso eu estando ainda no ensino fundamental. Depois eu mudei os planos, eu queria muito só trabalhar com arte, mas eu ainda não tinha ideia do que, né? Aí fui fazer faculdade de arte. Na faculdade de arte, eu imaginei que eu fosse só poder trabalhar com isso. Só que aí, chegou no segundo ano, comecei a fazer estágio, aí eu me apaixonei pela escola. Eu comecei a achar incrível da aula, mas eu ainda estava... E aí eu fui fazer faculdade de Educação Artística na época, que chamava Educação Artística. Mas aí você inicia com a coisa do fazer estágio, comecei a fazer estágio, mas não deixei de trabalhar com arte, porque eu acho que não é que a minha intenção no início foi assim, eu quero ser artista, eu sou artista. Acho que foi mais por um prazer de pintar mesmo, um prazer de desenhar, acho que é uma coisa que eu não consigo parar. Parece que é orgânico, sabe? Já é uma coisa que faz parte, é uma extensão sua. Tá sempre rabiscando com a cabeça, sempre pensando.
Mas não pela fama, mas é por prazer. Certo. Tem uma outra pergunta aqui da professora Rosimate. Ela quer saber se você tem uma obra em mãos para apresentar para a gente, para mostrar. Ai, tenho. Tenho algumas, eu tinha feito para essa exposição que eu vou ter agora, que eu vou fazer as gaiolas, eu tinha feito, ele falou, olha, vocês podem pensar o plano A e o plano B para apresentar. E eu pensei no plano A e no plano B. O plano B são essas telas que eu vou mostrar, vou tentar mostrar aqui, tá? Essas que estão aqui, ó. Essa, dá para ver? Dá sim. E tem mais uma, peraí, tem mais duas, na verdade, são 4. Aí eu falo o nome já já. Aí tem mais uma. Essa aqui. Elas são grandes. Ah, tem essa que eu falei que é a que eu fiz pro espaço, né? E essa aqui que é nova. Bom, tem um monte aqui. A sua Então, influência, deixa eu fazer uma pergunta. A sua influência, ela, ela me remete muito a uma mistura de expressionismo com cubismo. Eu achei bem legal. ah, eu tenho algumas influências. Tem um trabalho que eu acho que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, vou dar uma andada, tá? Sem problema. Eu tenho um trabalho. Esse foi o primeiro que eu fiz na faculdade. Assim, acho que eu vou mostrar uma coisa. Esse aqui, deixa eu ver se está dando para ver. Tá. Esse que está costurado. Sim. Então, esse eu acho que alguns eu vejo, esse daqui é outro, e também foi no Mestre Assis que eu apresentei esse. Esse trabalho aqui, esse tipo de técnica aqui, eu fiz um parecidão. Eu acho, eu tenho algumas influências que eu sei, né? Eu me vejo em alguns artistas, mas isso que você falou eu também acho. Eu acho que agora eu estou sentindo que está mais. Esse aqui, esse último, eu coloquei o nome de cartografias do afeto, por estar essa coisa do abraço. Eu queria que fosse diferente daquela tensão toda de ser na gaiola, e queria que eles fossem mais assim, uma coisa de carinho, de abraço, né? Fantástico. A Lúcia deu uma travadinha agora, mas a gente, já que o áudio dela está funcionando, o Marcos Amaro perguntou: qual a sua maior inspiração para realizar os seus trabalhos artísticos? Não Lúcia, entendi você a está nos pergunta. ouvindo? Não ouvi. Qual a sua maior inspiração para realizar os seus trabalhos? Tá me escutando? Está cortando um pouquinho. Fala de novo. Qual a sua maior inspiração para realizar os seus trabalhos artísticos? Robert? Oi? Ô, Lúcia. Lúcia, você está me ouvindo? Oi. Está me ouvindo melhor? É. Ele perguntou quais são Sim, seus... é que a dele cortou. Tá. Como que é, Robert? Quais são os seus artistas? Qual a sua maior inspiração para realizar os seus trabalhos artísticos? Sua inspiração para realizar seus trabalhos, Lúcia? A gente ficou com um pouquinho de... inspiração. Eu tenho... Tá dando para me ouvir? Tá. Nós estamos te ouvindo bem, Lúcia. Acho que você que está com... Então tá. Tá. Então... Agora o som dela travou de vez. Oi, professora. Oi. Então, posso responder? Pode, Lúcia. Oi. Adriana? Lúcia, pode falar, a gente está te ouvindo. Tá ótimo.
Então, inspiração. Eu acho que eu tenho usado como inspiração muito o momento, sabe? Assim, eu acho que uma vez que eu fui na exposição da Louise Bourgeois, eu fiquei muito encantada e assim de ver o quanto que a vida dela influenciava no trabalho dela em si, né? E aí comecei outros artistas também que eu comecei a ver que você usar da sua própria história e transformar isso na sua arte, isso começou a me inspirar muito, muito. Então eu tenho usado como inspiração muito o que eu vivo, o dia a dia, ou o que está acontecendo no mundo. Então isso eu tenho colocado muito presente atualmente. Estou fazendo do tempo presente no meu trabalho. Isso é interessante. A gente tem observado isso aqui. A gente já teve outras lives com poetas, né? E quando pergunta essa parte da inspiração, são muito semelhantes as respostas. Da inspiração para escrever, acho que a arte, né? O que nos inspira é a nossa vivência, para qualquer tipo de arte. Mais alguma pergunta de algum aluno, Robert? Tem várias, na verdade. Eles hoje estão inspirados. É. Eu vou fazer algumas perguntas nas sequências aí rapidinho. O Diogo pergunta: qual a sua obra mais bonita? Depois a mais a pergunta: e quando nasceu esse seu amor pela arte? A minha obra mais bonita, acho que o que eu mais gostei de trabalhar foi quando nós fizemos uma exposição sobre Leonardo da Vinci. Era um diálogo com as obras do Leonardo. E aí eu não quis escolher uma obra em si, eu quis pensar na questão da anatomia. E aí na época, eu tinha começado a desenhar muito com caneta, eu gosto de desenhar com caneta. Eu fiz a minha anatomia em si, né? Então eu fui ver livros de anatomia e eu fiz uns ossos, mas sempre colocando o meu traço, a minha linguagem naquilo, e eu dei uma transformada no que seria um osso. Então o osso, na verdade, ficou meio oculto no meio do meu trabalho, mas acho que foi o trabalho que eu mais gostei de fazer foi sobre a exposição sobre o Leonardo da Vinci. Aí também do Drummond, que eu não fiz um desenho, eu fiz uma instalação, né? Era um muro, tipo um muro com aquário e com um fetozinho dentro de uma camisinha cheia d'água, esse aquário. Também foi um outro trabalho que eu gostei muito, apesar que instalação você sempre tem que achar alguém para te auxiliar, né? Transportar é mais complicado, mas foi outro que eu gostei bastante. Sim, tem mais uma aqui da Dani Alves. Teve algum momento na sua carreira que você pensou em parar? Se sim, por quê? Sim. Eu acho que eu já tive momentos de querer parar de dar aula. Teve uma época que eu estava assim, sabe, bem feia, né? E eu, assim, mas eu sempre fui daquele tipo que peguei muita aula. Teve uma época que eu dava 56 aulas e ainda fazia um curso no sábado. Então eu estava assim, quase esgotada. E aí foi uma época que eu dava aula no Embu não, Tabuão, e passei num concurso. E aí peguei escolas totalmente longe, uma muito longe da outra, eu ia ter que passar o dia assim, em transporte, né? Aí eu cheguei em casa mal, fiquei mal, muito mal mesmo, pensei, eu vou parar com tudo, mas a ideia era parar com a aula e não parar de pintar. Então eu pensei, eu vou estudar tudo e ficar só com a arte, mas não dava, né? Não tinha condições. Mas foi uma fase assim que deu esse estalo assim de querer parar. Mas a arte nunca. Ô, Lúcia, e assim, quando que você começou assim, trabalhar diretamente mais profissionalmente com a arte? Assim, expor mesmo, porque a arte sempre esteve na sua vida, pelo que você falou. Né? Mas você teve uma carreira aí longa de professora, né? Você se aposentou como professora,
E a partir de quando que você falou, não, agora a arte é a minha profissão, é isso que eu vou fazer? Foi após a aposentadoria ou já vinha antes? Não, já vinha antes, eu já estava com isso, já estava expondo fazia tempo, mas acho que quando ela ficou mais assim, constante, para eu poder investir mais assim, em pesquisa de material, ou talvez em para produzir, foi quando eu exonerei o Estado, acho que 2013. Eu resolvi, começou o ano, eu pensei, não quero mais isso. Não, assim, eu sempre tive muita identificação com os alunos, sempre trabalhei muito com eles e tal, mas essa coisa toda, essa máquina Estado, essa burocracia toda, e aí aquilo estava me esgotando, aí começou o ano, eu exonerei, aí eu exonerei e resolvi que eu ia fazer só isso. Mas não fiz só isso, né? Que aí eu acabei pegando o projeto de grafite na escola e continuei também com isso, mas pelo menos eu tenho mais tempo para criar outras coisas, né? Você trabalhou com um projeto de grafite na escola, e como que foi essa experiência para você? Trabalhei uns 4 anos com o projeto de grafite, foi maravilhoso. Eu tinha 2 turmas, eu tinha uma turma dos pequenos, né, que eles iam mais cedo pela manhã, e tinha os maiores que eram à tarde. E era muito divertido, assim, eu tinha que adaptar as coisas, né, por conta de eles serem pequenos. E era bárbaro, nós fizemos vários grafites na escola, tem grafite na escola ainda que não quiseram apagar, que deixaram lá, e a gente fazia uma mistura entre o lambe, sabe, para que eles todos pudessem participar, né, que a ideia deles é pegar um spray e sair pintando tudo, e não era o objetivo. Aí no começo eu tinha os fantoches, né, que eu ensinava também a fazer os fantoches, e a gente desenvolvia o restante das histórias e tudo, e depois eu passei para o grafite, que era o que eles mais gostavam, né? Foram 4 anos. Por 4 anos E aí trabalhando. a ideia... Oi? Não, termina, pode terminar, desculpa. Então, e a ideia surgiu assim, na verdade eu não tinha aquela prática toda, mas uma vez que o diretor queria um painel na escola para a mostra cultural, aí ele perguntou se eu podia fazer, e eu falei, tá, eu quero fazer, mas eu quero fazer um grafite. Ele falou, então, tudo bem, eu compro o material. E aí eu fiz um painel, e do painel surgiu a ideia, eu pensei, eu acho que eu posso também dar aula. Aí comecei a fazer o projeto e durou 4 anos. Rodrigo, eu separei uma pergunta aqui bem interessante. Pode fazer. Posso? Pode. Da Heloísa D'Alonso. Ela perguntou que conselho você daria para quem está começando a se envolver na área das artes plásticas? Olha, eu sempre disse isso para as minhas amigas também. Eu digo que o legal é você estar estudando, conhecer outros artistas, conhecer várias linguagens, porque isso é interessante, e frequentar exposições, né? Acho que frequentar a exposição te dá um bom embasamento, e eu acho que cada vez que eu vou numa exposição, você volta tão enriquecido, e não é a questão de você ter que ir em exposição que você vai copiar, não, é a exposição para te engrandecer, para te enriquecer seu repertório, né, que é importante. É uma É muito coisa. interessante. Perdão, pode terminar. Não, é isso, pode falar. É uma coisa que normalmente eu tenho participado de todas essas lives que a Adriana, a Fátima e os outros professores têm feito, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? É a nossa bagagem, que a gente carrega, né? A gente vai hoje no museu e vê um determinado estilo de arte. Amanhã a gente vai em outro, a gente vê um totalmente diferente, ou totalmente parecido, e a gente vai construindo na nossa mente, no nosso ser, essas coisas, essas diferenças, tudo isso aí que pode agregar, né? Então isso é muito interessante. Verdade, fato. Bienal também, né? As bienais dão, assim, lógico que todo mundo volta assim com mil críticas, claro, né? Que às vezes você vê umas coisas e você fala, por favor, né? Mas é tudo bagagem, é tudo inspiração. E assim, teve uma época que eu fazia curso
não era para ter ponto, era porque eu queria para meu prazer pessoal, né? Então, eu estava sempre fazendo curso. Maria Antônia dava muito curso, Itaú Cultural também eu ia sempre. E teve um que eram cursos que não contavam ponto. O MAN também dava muito curso. E isso era interessante e foi um crescimento mesmo. Eu acho que a nossa bagagem é essa. Legal, acho que a Sol quer falar. Eu vou responder uma pergunta de um aluno aí, que eles mesmos já estão respondendo por eles. Que ela pergunta assim a Emily, o que é um projeto grafite, né? Que a Lúcia falou. E o colega dela responde, deve ser uma exposição ao ar livre, não sei o quê. Então, Lúcia, é bom a gente responder a ela. O que seria esse projeto grafite? Que ela não entendeu. Ela sabe o que é o grafite, a arte grafite, porque tem até na nossa escola tem. Mas o projeto. Então, o projeto nosso de grafite, a ideia era da gente estar trabalhando na escola mesmo, nos espaços que a escola tinha, trabalhando com essa ideia do grafite. Não o grafite só feito com spray, mas a gente usou também o lambe, a colagem junto, né? E mais de enriquecer os espaços da escola. A escola lá nunca teve problema com pichação, com essa coisa toda, mas eu procurei trazer para eles todo esse mundo da arte urbana, né? E a ideia era esse conhecimento da arte urbana também para a gente trazer para dentro da escola e poder colocar nos espaços da escola. Aproveitando aí um outro gancho também, o Lambi Lambi, né, que é uma das manifestações, inclusive é conteúdo deles, de apostila, de conteúdo de Estado, o Lambi Lambi, que antigamente eles lambiam, né, por isso que ficou Lambi Lambi, é uma forma de lamber o papel e sair colando, lamber o selo e sair colando, então vai se passando, então ficou Lambi Lambi, né, essa técnica aí. Que ela fala em lambi-lambi, já vai me perguntar o que é esse lambi-lambi? Então, é conteúdo deles, é uma forma artística de se expressar, se expressava muito antigamente, né, o tal do lambi-lambi. Né, já vem uma pergunta aí. Eu ia ser a pessoa que ia fazer essa pergunta. Mais alguém, Rob? A Michele, perdão, ia falar Micaele. Qual a profissão que você iria seguir se não fosse artista plástica? Nossa, eu fiz tanta coisa. Mas eu acho que eu queria trabalhar mesmo com coisas que estão nesse caminho, né? Eu queria trabalhar com arquitetura. Na verdade, quando era criança, eu queria ser bailarina. A ideia era querer ser bailarina, que eu amo dança. Eu acho incrível, não sou dança, né? Mas era um grande sonho. Mas acho que o que eu queria mesmo era mais ligado, já estava ligado nessa coisa do ser artista, né? E ser educadora, acho que eu nunca vou ser professora, continuar nesse caminho que já faz parte. Eu saí da escola, mas eu continuo pensando projetos para a escola. Desde que eu saí, acho que eu já fui tanto na escola da ideia disso, daquilo, eles me procuram, e assim, eu procuro gente para dar palestra na escola, então não adianta, você sai, mas você continua ali ligada, porque já faz parte. Ô, Lúcia, na verdade, você se aposentou, você não saiu da escola, né? Uma vez lá dentro, porque a gente fica lá sempre, né? Eu falo que eu me tornei professora porque eu gosto tanto da escola que eu não consegui sair dela. Como eu terminei de estudar, eu virei professora. Não é? E, na verdade, a gente quer ideias para aquele espaço que você esteve tanto tempo ali. Nessa escola, eu estava lá, eu comecei com o Fátima Campos, que já estava lá. Mas, assim, desde 2001, e aí é um amor muito grande pelo bairro, por tantas coisas que você viveu, que não dá para você esquecer essa parte, né? Nem virar a página e falar, puxa, deixa isso para lá. Bom, vamos mais umas perguntinhas para a gente começar a encerrar. Eu vi uma pergunta agora há pouco
mas eu não consegui ler. Rodrigo, Adri, deixa eu só fazer uma pergunta de um aluno também. Lúcia, a gente sabe muito bem que a gente nasce com dom. Quem não nasce com dom e se transforma em algum artista é porque encontrou a técnica, conseguiu a técnica, aprendeu a técnica. E no seu caso, a artista plástica, ela nasceu com dom de ser uma artista plástica do desenho, da pintura, da expressão, ou você adquiriu essa técnica com o passar do tempo, com faculdade, com cursos, e com o passar da vida, com a necessidade da vida? Tá. Eu acho que desde o começo, como eu havia falado, eu comecei por gostar de desenho, né? E aí eu fui aprimorando isso com o tempo. A faculdade, acho que na questão do que aprender na faculdade, eu acho que não foi tão direcionado para esse lado. Acho que eu aprendi mais depois que eu fui fazer um outro curso de especialização na Conjunta. E eu fui aprimorando com o tempo. Acho que foi essa sede descoberta mesmo, de me descobrir nisso também, que fez com que eu continuasse e aprimorasse mais esses caminhos, né? Eu acho que é essa sede de querer conhecer, de querer estar mais junto nisso tudo. Mais alguém? Algum aluno? A Ana Daniele tinha feito uma pergunta. Você não quer abrir seu microfone e falar, Ana? Ana? Eu cheguei. Pode falar. Minha pergunta foi se ela ganha dinheiro com a arte dela, né? Porque nas entrevistas que nós estamos vendo, muitos artistas também, além do prazer, né, de fazer, de divulgar a sua arte, também ganham dinheiro, né? Eu queria saber se ela já vendeu, ou se ela vende, se ela tem um espaço, se ela tem uma página na internet, ou uma loja virtual, onde ela expõe e vende essas artes. Ah, sim. Então, no começo, acho que a intenção era sempre mesmo essa de estar trabalhando. Lógico, se vendesse seria o útil agradável, né? E aí eu comecei a vender, porque no começo você começa com muito apego, né? O que você faz, você tem aquele apego. Mas depois, quando eu comecei a vender alguns desenhos em eventos que eu sempre participei de alguns saraus também, né? E aí nesses lugares sempre acontecia de pedirem para expor e aí aconteciam as vendas. Quando eu comecei a vender, para mim foi bárbaro também, né? Unir o útil e o super agradável. Mas agora que eu estou assim, tendo que pôr preço por conta da galeria que também está interessado no trabalho e agora meu site está em construção, né? Tem um amigo que está organizando um site, então eu estou com ele, tá pronto praticamente. E lá eu vou ter também uma loja. Então eu comecei a fazer assim, já que era mais complicado você pegar e vender uma tela, eu comecei a colocar meu desenho em camisetas, em canecas, e aí foi uma forma de eu estar colocando a arte por um preço mais acessível e participando sempre. Eu estou sempre no Panelafro, porque na Menininha a gente estava sempre no Panelafro, estava, né? Antes, eu não sei como será agora, mas agora eu estou com o site, tem no Instagram e tem no Facebook, então estou divulgando mais. Eu acho que eu cheguei até a passar para a Fátima o site, o endereço do site, e ele está sempre modificando. Então, ele está em construção, mas a cada semana ele tem coisas diferentes. Certo, então, dona Fátima, depois passa o Instagram aí pra galera, né, para eles conhecerem um pouquinho mais da obra da Lúcia, pra gente poder dar uma curiada mesmo, que a gente é curioso. Claro. Então, uma coisa que eu tinha combinado com um colega que é o pessoal lá do Jardim Herculano, eles têm um bloco muito legal, um bloco de carnaval mesmo, e eles tocam num barzinho também bacana. E aí ele tinha, assim que nós conhecemos, eu ia dar uma palestra para os alunos do cursinho, lá em Paraisópolis.
E aí eu falei que agora que a minha ideia é reabrir a casa, aqui, minha casa, né, como ateliê, e a ideia era, se ele quisesse trazer os alunos, então, se vocês quiserem um dia combinar um grupinho de fazer uma visita, a gente aceita. Tomar um chá. Tá certo. Essas informações sobre as redes sociais da Lúcia vão estar todas na descrição do vídeo, então pode ficar todo mundo tranquilo que quando a live subir vai estar tudo na descrição do vídeo, para todos poderem acessar. Tá? Então, galerinha, eu tenho certeza que tem muitas perguntas ainda para ser feitas, né? Só que assim, o nosso tempo É curto. acabou por hoje. Queria agradecer muito, muito a Lúcia, dizer o quanto a gente ficou muito feliz com a sua presença, seus trabalhos são lindos, tá? Assim, não só os que eu já vi agora, como os da outra vez que a gente conversou, que você mostrou, seus trabalhos são maravilhosos, agradecer muito, agradecer a participação de todos os alunos que aqui estão, e de todos os professores, a participação do nosso coordenador Robert, que não falta em nenhuma e nem pode, né? Tudo bem? E dizer que até a próxima. E galera, como eu Deixa eu havia olhar, dito, o papo foi bem descontraído mesmo. E se você ficou curioso e quer conhecer um pouco mais da artista Lúcia Rosa, é só acessar a descrição do vídeo que tem todas as informações sobre as redes sociais dela. E você que gostou do vídeo, é só dar seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho para ser informado sempre que tiver um novo vídeo. Aí até mais, até a próxima e contamos com a sua presença.